Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na rádio que é uma boa companhia para você que está nos ouvindo em radiocpt.com.br e também aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelos nossos canais facebook.com/radiodaielb e youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de sexta-feira, dia 14 de outubro, sempre comigo, com o pastor Arno Bessel, nosso correspondente internacional lá na Inglaterra, e hoje vamos trazer um tema muito especial e atual, afinal de contas lançamos essa semana a temática do quadriênio da IELB para os anos de 2023 a 2026, e está conosco aqui no programa, nos estúdios da Rádio Cristo para Todos, o vice-presidente de comunicação, Ederson Vazem, para falar um pouquinho mais, para explicar, né, pessoal, como é que pode estar baixando e utilizando esse material tão importante aí que tem, né, como o lema, enraizados e edificados em Cristo. Então, você é convidado a acompanhar aí a nossa programação, interagir com a gente, tirar as suas dúvidas também nos nossos comentários no Face, no YouTube e no nosso CPT Zap no 5133322111. Antes de fazer a saudação com o nosso convidado, então vamos até a Inglaterra conversar com o pastor Arno Bessel. Bom dia, pastor. Tudo bem contigo? Bom dia, Luana. Bom dia, nosso convidado, vice-presidente de comunicação da IELB, Ederson. E um excelente dia para todos os nossos amigos da Rádio Cristo para Todos que nos acompanham. Essa época do ano aqui para nós é outono e a gente gosta de sair para caminhar, para se exercitar e também para apreciar a natureza, quando mudam bastante as cores das árvores, as cores das plantas, que criam um tom marrom, depois amarelado e, enfim, avermelhado, é muito lindo apreciar. E alguns dias, a minha esposa Lisane e eu, nós estávamos num passeio e junto a um parque bem próximo aqui de casa e notamos que uma árvore razoavelmente grande havia caído e ela estava plantada bem num riacho junto à beira. E aí nós nos aproximando da árvore, vimos que ela estava com as raízes por fora, porque tinha havido erosão, não tinha mais as raízes profundas e a árvore caiu. Evidentemente, ela vai morrer. Essa imagem, ela nos lembra de que nós, como cristãos, também precisamos estar bem enraizados, firmados em Jesus Cristo, e para isso nós necessitamos alimentar a nossa fé, para que ela esteja em Cristo, e assim, enraizados nele, nós possamos crescer, frutificar e, enfim, sermos úteis na Igreja de Deus e nesse mundo. Muito bem colocado aí pelo pastor Arno Bessel, afinal de contas tem tudo a ver, né, com a temática da IELB aí para o quadriênio, que é enraizados e edificados em Cristo, e lembrando o versículo-chave, né, que o pastor também trouxe aí, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças, que é aí de Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, os versículos-chave aí da temática da IELB para o quadriênio. E antes de saudar aí o nosso convidado, vamos lembrar também os nossos apoiadores culturais que sempre ajudam a levar a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo. A Editora Concórdia, há 99 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Lá na loja virtual, então, você pode estar adquirindo, né, diversos produtos, materiais, e lembrando do Mensageiro Luterano, que é publicado aí também pela Editora Concórdia, a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que no mês de outubro, mês especial das crianças, traz aí como destaque na capa, e você também é convidado a conferir os destaques do Mensageiro Luterano do mês de outubro. Na edição de outubro do Mensageiro Luterano, entenda como educar as crianças, sendo que hoje o caminho é virtual. Neste mês das eleições, artigos refletem o dever do cristão como cidadão. Um texto sobre cooperação ou competição traz uma reflexão sobre as vivências no cotidiano e os diferentes sentimentos que permeiam nosso ambiente. Assine, leia e compartilhe a revista oficial da IELB. Muito
bem, então os assinantes já devem ter recebido aí em sua casa. E se você não é assinante, fica a dica, né? Acesse lá editoraconcordia.com.br e faça a sua assinatura. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. A Hora Luterana que também possui lá no site horaluterana.org.br diversos materiais, projetos, livretes bem bacana que você pode estar adquirindo lá, acessando o site da Hora Luterana. Muito bem, o pessoal já vai interagindo aí com a gente, daqui a pouquinho a gente vai fazer a saudação aí com os nossos convidados, mas vamos saudar o nosso entrevistado de hoje, vice-presidente de comunicação, Ederson Vazem. Bom dia, bem-vindo à Rádio CPT. Bom dia, Luana, bom dia, pastor, bom dia, ouvintes ou assistentes do Revista CPT. É muito bom estar aqui nessa bancada que eu já estive em diversas posições, atrás das câmeras, na frente das câmeras conduzindo e agora como entrevistado. É uma posição tanto quanto diferente para mim, mas estamos aí num novo desafio. E hoje um dia muito especial, né, Ederson? Porque nessa semana tivemos aí o lançamento da identidade da temática do quadriênio da IELB, né, para os próximos anos 2023 a 2026, e tem uma proposta diferenciada, inclusive, né? Não seja assim uma proposta diferenciada, mas é que baseado tanto nas tendências do design quanto da proposta de temática macro e depois cada ano a sua, a gente fez uma proposta mais olhando para a tendência do mundo, olhando para a tendência do design, ou seja, da identidade visual que o mundo vai embarcar aí nos próximos anos, né? Que isso é importante, né? Porque, afinal de contas, anualmente a IELB lança... Anualmente não, né? Porque é do quadriênio, a cada 4 anos, quando tem a convenção nacional, né? Então é lançado o estudo, a temática para o próximo quadriênio. E foi feito isso na Convenção Nacional, né? Inclusive, teve o hino que foi feito pelo Claudete Filho, né? Isso. Vivendo em Cristo, que a gente já trouxe aqui em outras oportunidades. Inclusive, vamos encerrar o programa de hoje com ele. Mas a identidade visual, então, fizemos o lançamento dessa semana. Anualmente tem a temática, mas a gente precisa acompanhar as tendências, como você falou, né? Então, é um desafio para a IELB também, poder estar oferecendo esse conteúdo que todas as igrejas, de norte a sul, com suas realidades diferentes, vão estar usando para identificar, porque é a nossa identidade, né? Assim, nós temos o nosso lema macro, né, que é Cristo para Todos, e a cada 4 anos temos um subtema, que é o Vivendo em Cristo, agora para o próximo quadriênio, e aí a cada ano a gente pega algum aspecto para ser trabalhado um pouco mais. Os pastores vão trabalhar com estudos bíblicos, nas pregações e tudo, aprofundar teologicamente esse tema e nas nossas vidas. E o trabalho da comunicação é traduzir isso em imagem, né? Não somente traduzir imagem, mas trazer uma identidade, uma imagem, algum conteúdo que vá servir de apoio a essa temática e a esses estudos, né? Inclusive, juntamente com o lançamento essa semana, você gravou um vídeo explicando, né, para todas as congregações, enfim, como utilizar esse material e tudo mais. Mas vamos explicar aqui para a nossa audiência também, né, para que serve a identidade e como que o pessoal deve estar utilizando ela. A identidade, na verdade, como ela já diz, é o que nos identifica, né? Uma identidade é o que nos marca, o que nos identifica. Então, à medida que a gente entra nas congregações, nos templos, nos seus salões comuns, ou seja, nas escolas da rede luterana, as escolas da IELB, lá vai estar o cartaz que vai identificar que aquele ano está sendo trabalhado aquele versículo, aquele tema-chave, que é o que dá um embasamento para todo o trabalho depois de conteúdo mesmo, né? Então é o que nos identifica. Essa podemos resumir que é a identidade visual, né? E como é feita a escolha, né, do tema? Porque, na verdade, a gente está falando aí da temática do quadriênio, né? Então, são para os 4 anos e tem a sua modificação, né? Tem uma continuidade, digamos assim. E como que é feito isso? Quem faz essa escolha, enfim? A igreja tem, a IELB elege na convenção uma comissão de planejamento. Então essa comissão ela é focada em pensar a igreja para os próximos anos. Tanto pensar administrativamente, pensar como vai ser as suas escolhas administrativas, como vai ser o seu posicionamento de gestão e também pensar como vai ser o seu posicionamento quanto a temas a serem abordados ou como abordar. Então, essa comissão de planejamento se debruça. Então, agora nos próximos 4 anos, a nova comissão já vai pensar
para 2026 adiante, enquanto a comissão anterior pensou, então, esse estudo, esse versículo base, esse tema base, que depois os pastores vão estudando e aprofundando, né? Então, a igreja como um todo, a IELB como um todo, o Brasil inteiro, se debruça sobre o mesmo tema e consegue aprofundar e diversos aspectos e formas diferentes deste mesmo tema, né? É um trabalho de longo prazo, então, né? Porque se for pensar, quando encerra uma convenção, já começa os estudos, né? Até planejamento e tudo na igreja já começa. Então, leva-se quase 4 anos, praticamente 4 anos, para se pensar e aprovar. É bem bacana nesse sentido, né? Até vou aproveitar e perguntar para o pastor Arno Bess, porque o pastor Arno é pastor da IELB, né? Mas está atuando há tantos anos lá na Inglaterra. Como é que funciona aí, pastor, na Inglaterra? Se vocês também trabalham com temáticas, enfim, como é que funciona essa identidade aí na igreja luterana na Inglaterra? Não, nós não trabalhamos com uma temática, como é o caso aqui da IELB, e eu confesso que eu sinto falta disso. Nós não temos isso. Basicamente, nós discutimos, sim, entre os nossos pastores e também lideranças das congregações, as necessidades locais, as necessidades da igreja como um todo, e seguimos por aí nos apoiando mutuamente. Eu queria fazer uma pergunta para o Ederson, no sentido se a temática é pensada para todas as congregações, como de fato ela é, e também ela é pensada para falar as mais diversas realidades, enquanto se tenta estabelecer aí uma temática, há uma consulta às congregações, às lideranças das diversas congregações espalhadas pelo Brasil, ou não? A igreja ela tem diversas instâncias, né? Temos os departamentos e temos os distritos, que são as uniões das congregações. Então, há uma pesquisa e uma conversa com toda a igreja como um todo, né? Durante esses 4 anos, a comissão tem esse trabalho de buscar as ânsias também. Mas não só isso, também se olha mais para o mundo, para como a gente pode, como o mundo tem caminhado. Se a gente for pensar como o Espírito Santo nos conduziu na nossa última temática que estamos encerrando agora, a gente foi firmado em Cristo. E olha só, nós passamos uma pandemia firmados em Cristo. E agora a gente está saindo dela, já estamos voltando ao nosso dia a dia com novos hábitos ou retomando os antigos hábitos, e agora vamos viver em Cristo, ou seja, é essa vida que está retomando em Cristo. Então também tem este olhar, não só as demandas mais da igreja, mas a demanda do mundo em que nós estamos, né? A qual nós não pertencemos, mas estamos aqui vivendo e convivendo, pastor. Muito bem, bem interessante. Isso eu acho que o pessoal já deve estar curioso, quem está acompanhando a nossa programação já deve estar curioso para ver, né? Quem não viu, quem não teve a oportunidade, inclusive está lá na área de downloads do nosso site, a gente vai colocar aqui nos comentários também para facilitar aí o acesso do pessoal. Tem uma landing page também, né? Que é onde o pessoal também pode buscar, tudo explicadinho ali, a utilização de cada material que está lá disponível. Mas vamos mostrar aí na tela também para o nosso pessoal, né? Poder acompanhar aí o que foi planejado nesses 4 anos, Ederson, e explicar um pouquinho para nossa audiência? Luana, assim, a gente parte do princípio, o pastor Arno abriu o programa falando da natureza, da beleza da criação, e é um pouco isso, o viver em Cristo é olhar para a criação também, olhar para esse mundo maravilhoso que Deus fez, essa vida que Ele nos deu e que mantém, e tudo isso enraizados em Cristo, né? Que é o nosso primeiro enfoque do quadriênio, porque o quadriênio ele trabalha o viver em Cristo. E a gente parte de uma ilustração de uma planta chamada mil-folhas, que depois vocês podem estar olhando aí. Ela é uma planta que ela nasce em um ambiente não muito sadio, ela consegue sobreviver à seca, à alta temperatura, e inclusive essa imagem, ela está enraizada sobre uma pedra, sobre uma rocha, e ali ela nasce, ela se desenvolve e ela floresce. E aí vem a ilustração do nosso cartaz, que você pode olhar aí. Então, o primeiro ano são as raízes, né? Que estão, ou seja, enraizados, onde a gente vai ter a nossa base, onde que vai tirar o nosso nutriente, que vão estar enraizados em Cristo. A gente vai para o segundo ano, que aí as folhas já estão nascendo, estão se desenvolvendo, que a gente confirma a nossa fé, ou seja, a gente já alimentados
a gente vai confirmando a nossa fé. Vamos para o 3º ano caminhando, a planta segue o seu desenvolvimento e estamos firmados no ensino que recebemos. Ou seja, a gente já começou a botar alguns brotos, né? As flores estão ali, seus botões sendo apontados, né? E finalizamos o quadriênio com crescendo em ação de graça, ou seja, a gente floriu. A gente foi alimentado, a gente confirmou a nossa fé, a gente continuou estudando e com a palavra, com os sacramentos, e chegamos agora a desabrochar. Agora a gente está perfumando o mundo, a gente está decorando o mundo, né? Ou seja, estamos crescendo nas nossas ações de graça. Estamos, então, no mundo florindo e, encantando o mundo, não necessariamente encantando, mas estamos ali já no ápice da criação, né? No ápice da florada, né? Das flores. Interessante, Éder, a tua explicação, muito bem explicada, né? E quando eu falei antes sobre trazer uma nova proposta da temática, é porque tem uma lógica também, né? Juntando as 4 imagens, 4 cartazes do quadriênio, né? Junta a planta, mostra todo esse desenvolvimento, esse crescimento da planta, né? Que a gente pode também transmitir aí, mostrar para o pessoal para ver essa lógica, né? Sim, esse crescimento, né? Esse viver em Cristo que vai fazendo com que a gente cresça e coloque flores, coloque folhas e vai seguindo, né? Assim, vivendo em Cristo, a gente vai estar no mundo. Tem uma continuidade, né? Mostra essa continuidade. E como a gente está falando aí do lançamento da identidade da temática, mostramos aí os cartazes do quadriênio, né? Mas temos outros materiais que sempre também a igreja disponibiliza. Eu queria que a gente reforçasse aqui, né? Quais os materiais disponíveis e a sua aplicação, para que eles servem. Assim, nós não temos nada muito diferente em quantidade de materiais que sempre teve. Nós temos ali uma assinatura de e-mail, capas para Facebook, temos também fundo para PC, que já é uma coisa mais old school, né? O pessoal hoje usa celular, então quase não tem mais desktop, computador, mas nós temos também. E temos o que todo ano tem, que é a base de PowerPoint, né? Que é aí vem talvez a grande diferença para esse ano. Só neste material nós temos mais de 80 slides. Qual é que é a ideia? Nós pegamos a liturgia 2 e nós aplicamos ela nos slides. Então, não é que precise usar a liturgia 2 e não é que precise usar aqueles slides daquela forma, mas é uma forma que nós achamos para mostrar o slide na sua aplicação. Então, tem um slide simples, só com as fontes, tem um slide com uma lateral, tem slides com foto, com título, porque aí quando o pastor ou o líder for fazer lá a sua devoção e quiser usar um PowerPoint, ou quiser fazer um estudo ou uma palestra, ali ele tem um material completo que ele consegue colocar o seu conteúdo ali dentro e manter a identidade. Então, é uma ferramenta para ajudar os líderes e os pastores a usar a temática. Junto com ele também vai algumas ferramentas, algumas imagens, uma Bíblia, uma cruz, que podem ser usadas, né, à medida que for montar essa apresentação, ou até na liturgia do culto pode ser usado como apoio, né? Então é um material bem grande, com muitos elementos para facilitar. Além de, já tradicionalmente vai as fontes, né? As fontes base. Nós procuramos usar fontes base gratuitas, né? Então tem no Google Fontes, tem nos bancos de fontes comuns, assim, não são fontes comuns, mas são fontes que são disponíveis, facilmente encontradas, né? Então nesse material ele está bem extenso. E outra também novidade que nós estamos disponibilizando em várias plataformas diferentes. Nós temos a versão em PowerPoint, quem usa o PowerPoint, nós temos a versão em Google Slides, para quem usa Slides, e temos já a versão de Canva. Então, conforme cada um usa, é o mesmo material em cada um dos três. Mas aí, conforme cada um usa, consegue
já conhece, se adapta, conhece a ferramenta, é mais fácil o uso, né? Já está adaptado. Para facilitar, Para né? facilitar. Eu me lembro em outras, desculpa te interromper, mas eu me lembro em outros anos, né, que aconteceu, por exemplo, o pessoal usava o Corel, daí tipo, quero cartaz na versão Corel, ou calendário, né, enfim, eu disse, não, a gente tem no Illustrator, né, e aí, claro, isso facilita, como você falou, né, hoje em dia nem todo mundo usa o PowerPoint, tem muita gente que utiliza o Canva, então facilita já ter essa disponibilidade já nos formatos, porque eu acredito que a ideia é facilitar, mas também ajudar, e como você falou, né, a padronizar, né, tu vê assim, em qualquer lugar da igreja que tu vai ter o mesmo conteúdo, vai ter aquela identidade padronizada, né? Para que eles possam... normalmente as congregações, os pastores, eles utilizam a temática ao longo do tempo, até porque facilita, quando tu vai criar, já está pré-pronto. Só que nos últimos anos ela vinha um pouco restrita, então precisaria de um designer para conseguir desmembrar e utilizar melhor. Dessa forma a gente acredita que é mais fácil, porque a gente pulamos etapas e aumentamos as possibilidades, né, para que seja mais fácil a utilização no dia a dia da temática, sem que um profissional de design, um profissional da criação de arte tenha que trabalhar no material, né? Mas os materiais, falaste do Corel, mas os materiais como os topos de calendário, os materiais mais técnicos, eles também têm uma versão em Illustrator, que pode ser aberto no Corel, que é para as gráficas, para o pessoal que é de maior resolução justamente para poder alterar, inclusive, já era em outras edições também, os tamanhos do banner, né? Que tem tem três versões. Três versões, né? 3 tamanhos já dispostos, né? Até porque isso também é uma outra mudança que já veio em virtude da pandemia até, né? Porque sempre esse material era lançado no conselho diretor e era onde era entregue os cartazes para os distritos levarem para suas congregações. Já desde a pandemia, isso modificou, né? Sendo só disponibilizado de forma online, né, virtual, para o pessoal baixar, e fica esse incentivo para que as pessoas façam a impressão e disponibilizem, né, deixe lá também exposto nas suas congregações, né? Por que nós adiantamos, né? Porque começa no ano da igreja que a gente começa a usar a nova temática, né, no novo ano da igreja. Então, final de novembro a gente deveria começar a usar. Como o nosso conselho diretor é 15 de novembro, não há tempo hábil para as congregações fazerem os seus materiais impressos, ou seja, de uso regular, lançando tão tarde. Então a identidade visual foi mais cedo este ano, ela está indo este ano mais cedo, porque as congregações consigam começar a utilizar o material em novembro, né, quando entra o novo ano da igreja. Aliás, as congregações vão receber o cartaz esse ano de novo, impresso já no conselho diretor, que realmente a pandemia, como não teve conselho diretor presencial, não teve mais o cartaz impresso, mas esse ano... então esse ano vai ser disponibilizado. Sim, eles vão receber o material impresso, através, os conselheiros vão levar, né? E uma lembrança, a gente é muito ansioso, né? Nós, seres humanos, somos ansiosos. Então, quando as congregações recebem o material, a nossa intenção é começar a postar e publicar e mostrar para todo mundo. Mas um alerta é isso, assim, nós estamos lançando antes para que as congregações possam se organizar, para que as lideranças possam se organizar, mas que ela seja usada efetivamente só no novo ano da igreja. Que a gente comece a postar nas redes sociais, que a gente comece a usar publicamente isso só lá em novembro mesmo, quando entra a temática. Porque às vezes a gente lança o material antes, aí a pessoa fica ansioso e começa a aparecer. E aí, claro, acaba dando um pouco de interferência, porque nós ainda estamos trabalhando com matemática, estamos finalizando a identidade matemática para começar outra. Então, E até porque o ano civil começa em janeiro, então o pessoal também faz essa confusão, né? Que o ano da igreja começa antes, primeiro domingo de advento, e o ano civil em janeiro. E acho que é importante também a gente ressaltar aqui para o nosso público, né? Que materiais estão disponíveis hoje, né? Que foram lançados e disponibilizados lá no nosso site e também na landing page, porque a gente está falando, a gente mostrou aqui os cartazes do quadriênio, porém, até para ajudar também a não confundir muito o pessoal, a gente está
disponibilizando apenas da temática do próximo ano de 2023, correto? Isso, o estudo da identidade como um todo, ela é feita por os 4 anos porque ela é baseada numa temática única para os 4 anos. Então, a gente cria a base, os cartazes, né? Os cartazes eles são criados ao longo dos 4 anos e, eventualmente, em 2024, pode ser que haja uma pequena alteração, uma correção, porque estamos criando alguma coisa para 4 anos. Então, daqui a pouco se mude uma linha ou se detecte que tivemos algum problema de exibição. Então, este ano a disponibilização é só do cartaz deste ano, né? Então, o material que vai, a apresentação de slides que eu falei, em 2 formatos, o retangular ou o mais quadrado, ou 16:9 ou 4:3, é o mesmo material, a diferença é só o tamanho, né? Um é mais quadradinho, mais comprido. O pessoal que trabalha com um projetor sabe muito bem disso, né? Alguns projetores é mais quadrado, alguns é mais compridos. Aí a gente tem o banner de 1 metro por 1,40 m, que ele é, na verdade, o cartaz só numa variação em outro tamanho, e aí os 2 cartazes em formato A3 e um formato de cartaz padrão, que é o que as congregações vão receber as suas cópias impressas. Aí temos o topo de calendário, as congregações normalmente fazem o calendário do ano, com as suas datas e tudo mais. Então nós temos 2 topos de calendário, um mais alto e um menor, que são padrões, normalmente são um desses 2 padrões que as gráficas têm para impressão, então eles já estão dentro do padrão, aí ali tem disponível para a congregação alterar o seu nome, colocar os horários de culto, as informações de contato, pastor e tudo mais. O fundo de tela, que eu já falei, que é para o notebook ou computador, nas suas diferentes tamanhos, né? São 3 tamanhos diferentes, além da capa para Facebook, para páginas e também perfis, né? Que também é editável para poder pôr o nome da congregação, horários de culto, contatos, enfim, as congregações têm o seu padrão comum. Tem uma capa para canal de YouTube, ou seja, para os canais de YouTube, né? Que também as congregações, agora na pandemia, então quase todas, se não tinham, fizeram um canal de YouTube, então temos uma capa para o canal de YouTube. A assinatura de e-mail, que é a barrinha de assinatura de e-mail, que normalmente os pastores mais utilizam, né? E as lideranças com o padrão da igreja lá, e também os e-mails e contatos da IELB. E lembrando que tem alguns materiais, né? Tipo, o material é capa para Facebook e tudo mais, dá para personalizar, né? Tem essa opção ali também para facilitar, porque às vezes as pessoas pegam e inventam, né? Então é uma ideia aí de padronizar, e todo mundo ter essa possibilidade de também personalizar a identidade oficial da igreja, né? De novo... Isso já era feito anteriormente também. Mas acho que é sempre bom a gente ressaltar, porque volta e meia a gente vê, né? Outras formas de utilização da identidade da igreja, né? Então, acho que é bom reforçar nesse aspecto. Assim, de novo, o designer, quando o profissional do designer pega um design, ele consegue fazer variações e manter a identidade, porque a identidade não é necessariamente um padrão, mas ele segue alguns critérios, ele usa uma mesma fonte, um mesmo fundo, uma mesma hierarquia, etc. Tem várias questões técnicas. Então, para facilitar, para quem não é designer, a gente já cria um padrão que é mais fácil. Ele pode ir lá alterar os dados, personalizar para a sua congregação, e, ao mesmo tempo, não vai ter problema de precisar de um profissional para trabalhar com essa arte, né? Mas também tem nos materiais aberto os elementos que nós utilizamos na temática que ele pode fazer, que se um profissional quiser pegar, às vezes tem na congregação alguém da área que consegue pegar e trabalhar até outros formatos e outros usos da temática, né? Da identidade da temática. Outra dúvida, Ederson, que pode surgir aí com o pessoal porque esse ano a gente está lançando, a gente sempre disponibiliza lá na área de downloads no site, mas a gente também está disponibilizando uma landing page onde tem algum conteúdo, né? Tem o conteúdo lá também. É a mesma coisa, onde o pessoal pode buscar, enfim. O material que está na landing page, o material que está no site da IELB é o mesmo material. São as mesmas variações. Só que como no site, no Downloads, por exemplo, nós não conseguimos botar um download para o Canva, né? Porque é um link. Não existe baixar o material do Canva. Eu preciso entrar para conseguir baixar. Como eu não consigo colocar o link do slides, lá eu tenho... Então,
A gente criou uma landing page porque aí tem os ícones lá e você pode escolher exatamente aquele que você quer. Eu uso o Canva, então vai baixa direto o Canva. Eu uso o slide, baixa direto, ou acessa, né, no caso, direto o slides, ou acessa direto o Canva. Então, o material é o mesmo, a diferença só é que na landing page a gente consegue disponibilizar de forma mais intuitiva do que no site. E o site os arquivos offline, vamos dizer assim, né? Que é o PowerPoint para ser usado no computador, tem que baixar, ter o PowerPoint instalado e tudo mais. E na landing page tem o PowerPoint, mas também tem a opção desses sites já pré-prontos, né? Dessas outras ferramentas. Mas o material em si é o mesmo. É interessante que essa identidade a temática, né, ela também vai nortear vários conteúdos, várias publicações da igreja, né? Eu me lembro o Caderno do PEN, por exemplo, né, que é do Igreja em Grupos, de estudos bíblicos, né, que traz geralmente estudos relacionados à temática anual da igreja. Enfim, também tem todo esse contexto, inclusive os estudos, né, que também são feitos a cada ano. Você falou aí do estudo global, do quadriênio, mas também anualmente há um estudo da temática, né? Historicamente, na igreja, a temática, ela nasce no PEN. O PEN, que trabalhava, assim, o Caderno do PEN, quando nasceu o projeto, ele trabalhava um tema durante o ano. E aí, em algum período, a igreja se apropriou, então, assim, ela ficou maior do que o PEN. Então, a temática virou para a igreja. Mas a temática, ela nasce no PEN. A temática, inicialmente, ela vem do caderno do PEN, do programa, então, que se trabalhava uma temática anual. Então, isso segue, né? Essa temática, o PEN, ele trabalha ano a ano a temática da igreja como um todo. Mas agora se amplia, porque os jovens também podem trabalhar, os leigos, ou no próprio culto, a temática também ela acabou crescendo dentro da igreja, digamos assim. Muito bem. Nesse sentido, então, Ederson, então, se oferecem também estudos preparados. Esses estudos, se eles são oferecidos, são impressos ou estão também disponíveis para download? O estudo, assim, nós temos o caderno do PEN, que até esse ano ele vai mudar de nome, mas ele vem do caderno do PEN, que é um caderno de estudos, né? Eles são impressos pela editora, são de forma física. No Mensageiro Luterano, de dezembro, vai sair um estudo mais longo e aprofundado da temática específica do ano, e também, posteriormente, esse estudo vai ser publicado, né? Anualmente ele é publicado. E a temática macro, né, o Vivendo em Cristo, pro quadriênio, ela vem esse estudo publicado na nossa revista do planejamento, que é entregue às congregações no Conselho Diretor. Na Convenção Nacional. Então, na Convenção, as igrejas, as congregações, os pastores recebem o estudo e que ele também está disponível para downloads. Nossa área de downloads tem lá a revista do planejamento e a abertura da revista do planejamento é o estudo da temática macro, do quadriênio como um todo, inclusive aí vem o versículo base, quais são os enfoques para cada ano e o estudo da temática macro, né, pastor? Verdade, verdade. Inclusive, a gente vai colocar aqui nos comentários também, né, esse link de acesso lá da revista do planejamento na área de downloads do site para o pessoal também conferir, que a gente também já abordou aqui, né, inclusive com a comissão de planejamento, a gente já falou aí sobre essa revista. Bacana aí a nossa conversa, falando aí sobre a temática, né, a identidade visual da temática, que realmente ela é importante, e acho que fica esse incentivo, né, Ederson, para que as igrejas realmente utilizem, porque está ali, está preparado, está super acessível, né, há diversas formas que tu pode baixar, seja ali na landing page, seja na área de downloads do site, e o pessoal realmente pode estar e deve estar utilizando, né. Está à disposição e, assim, vem várias ferramentas ali em locais diferentes, então, para que os pastores, os líderes tenham opção. Eu não consigo trabalhar com PowerPoint, eu prefiro o Canva, está lá à disposição para fazer as mudanças. Todo o material de apresentação, particularmente, especialmente, ele vem com explicações e com tags. Você pode alterar aqui, você pode fazer de tal forma, você pode, né, utilize assim, utilize desta forma, alterar nas
fotos e tudo mais. E a ideia é que a gente, assim, não só voltado à temática, mas que a comunicação, a gente consiga trazer mais ferramentas ao longo do ano e ao longo dos meses, que a gente consiga trazer mais ferramentas, mais materiais, e não só voltados para a identidade da temática, mas para a comunicação como um todo da igreja, né? Então, inclusive na landing page lá tem uma parte de cadastro, se a pessoa quiser se cadastrar para deixar seu e-mail, à medida que a gente tiver mais materiais e ferramentas, a gente vai disponibilizando para toda a igreja, né? Com certeza. E lembrando que isso também é uma construção em conjunto. Antes o pastor Arno tinha comentado, né, se isso é levado para a igreja, tudo. Eu me lembro em outras oportunidades, a gente não falou, né, o autor da arte aí, da temática, né? Esse ano a Editora Concórdia, né, que foi o nosso parceiro, assim, normalmente a igreja, a comunicação contrata algum designer, algum especialista na área, a gente contratou a Editora Concórdia e a sua equipe que desenvolveu toda essa identidade visual e também a defesa, né, quando a gente chega, tecnicamente fala a defesa da arte, né, o porquê de cada coisa, né, o porquê daquela cor, porquê daquela fonte, porquê da ilustração, né, relacionado à temática. O conceito, né? Muito bem. Pastor Arno Bessa, eu não sei se tem mais alguma pergunta, mais algum comentário, senão a gente vai encaminhando aí para o final do programa de hoje. Não, ouvindo as colocações feitas aí pelo Ederson, evidentemente fica muito claro de que houve muita gente envolvida nesse planejamento até aqui, desde o seu início, durante os preparos que já foram feitos e certamente muitos outros ainda estarão envolvidos no decorrer desses 4 anos, quando o programa será levado à execução. A gente não deve esquecer de agradecer essas pessoas, né, pelo empenho que fizeram, pelos dons, pelo tempo, pelos recursos que empenharam para que trabalhassem esse material. Acho que vai uma palavra de agradecimento a todos eles. E também um grande prazer, Ederson, de tê-lo no nosso programa, e agradecemos por suas colocações e também desejar que Deus ricamente o abençoe nessa sua posição como vice-presidente de comunicação e não só a sua vice-presidência, mas a presidência e todos os demais colegas seus que trabalham aí pela IELB. Obrigado, pastor, pelas palavras. E assim, realmente é uma equipe trabalhando, pastor. E não só o desenvolvimento, a Editora Concórdia desenvolveu, mas aqui a equipe de comunicação da IELB, porque se a gente for olhar o que eu fiz, eu não fiz praticamente nada, né? Temos a Luana, que trabalha nos textos, está trabalhando com o e-mail que vai ser mandado, a landing page que o Palmito está trabalhando, o Rodrigo, que vamos gravar um vídeo, ele vai ter que editar e está aqui por trás das câmeras também operando. Então, realmente, é uma equipe muito grande, é um conjunto, né? Se somos o corpo de Cristo, aqui estão algumas partes do corpo de Cristo, né? É a mesma coisa que eu pensei, justamente. Então, são vários membros, né? Fazendo a mesma a coisa acontecer, é uma engrenagem, né? E que bom, né? A gente louva a Deus por podermos colocar os nossos dons e ter todo esse apoio aí para poder desenvolver, né, Ederson? Bacana, mais uma vez agradecer, né, a sua participação aí com a gente e que a gente continue seguindo aí, né, à disposição da igreja para continuar auxiliando a que todos possam levar o amor de Jesus a outras pessoas. Obrigado, Luana. A nossa função é instrumentalizar a igreja, né? Assim, o meu pensamento é que a gente precisa ajudar para que aqueles que estão lá na ponta, né, as congregações, os pastores, os seus membros, nesse trabalho de evangelismo, de levar Cristo para todos, que a gente possa ser um suporte e um auxiliar e que contem conosco para tudo que for necessário e tudo que for demanda, nos peçam, a gente vai buscar, à medida do possível, trabalhar e para que a igreja cresça, né? É isso aí, inclusive aqui pela rádio, né, também a gente poder compartilhar aí com o pessoal, explicando, né, tirando as dúvidas e tudo mais, é uma forma também da gente estar levando essa instrumentalização aí para a igreja. Inclusive, como outras vezes, né, em outros anos, a gente trouxe aí os pastores, autores dos estudos a cada ano, vamos estar trazendo aqui também na programação da rádio. O pastor Arno Bessa antes comentou, eu esqueci de falar, sobre os estudos do PEI, né, do Programa de Evangelização Mordomia Cristã, que a gente também já trouxe muitas vezes aqui na programação da rádio, então é a forma que a gente também procura utilizar de auxiliar o pessoal né, nesse sentido aí de compartilhar o amor de Jesus. Então a todos a gente agradece o carinho, a participação e vamos encerrar então, né, com a música escrita aí para o quadriênio, o hino do quadriênio que foi lançado na Convenção Nacional.
que foi feito aí pelo Paulo Claudete Filho, Vivendo em Cristo. Desejo a todos um abençoado final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau! Vivendo em Cristo, a redenção. Eu vivo em Cristo, a remissão. Na família eu vivo em Cristo, no trabalho eu vivo em Cristo. Minha vida toda está em Cristo e na missão. Na família eu vivo em Cristo, no trabalho eu vivo em Cristo. Minha vida toda está em Cristo e na missão. Vendo em Cristo a salvação. Eu vivo em Cristo, consagração. O sustento para a vida é Cristo, a firmeza para a vida é Cristo, crescendo no amor de Cristo e na ação. O sustento para a vida é Cristo, a firmeza para a vida é Cristo, crescendo no amor de Cristo e na ação. Vivendo em Cristo, a gratidão. Vivo em Cristo, inspiração. Minha fé é baseada em Cristo, o consolo vem só de Cristo. Firmado eu estou em Cristo, de coração. Minha fé é baseada em Cristo, o consolo vem só de Cristo. Firmado eu estou em Cristo, de coração. Tanto assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor. Continue a viver nele, enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças, crescendo em ação de graças, crescendo em ação de graças. Vivendo em Cristo, adoração. Eu vivo em Cristo, em oração. Vivendo em Cristo, vivo em Cristo.